E como eu mencionei na abertura do programa, a conversa de hoje vai ser com o professor, coordenador do Núcleo Acadêmico Afro-Indígena e Direitos Humanos do Centro Universitário SESMAC, o professor Jorge Vieira. E a gente vai falar sobre os modelos de produção das comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, produção agrícola, o artesanato, a degradação de solo, demarcação das terras indígenas. Então, tudo isso você vai ficar por dentro aqui no Agro Alagoas de hoje, tá certo? Bom dia, Jorge, tudo bom? Bom dia, Marcos. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa. Primeiro, dizer para você que eu já sou fã do programa, acompanho todos os sábados, impreterivelmente, porque, inclusive, traz muitas informações do estado de Alagoas, em nível de tecnologia, em nível de condições de produção, do que está sendo produzido também. Então, eu já sou fã do programa e ser convidado para falar sobre as comunidades tradicionais, os modos de produção e as condições que essas comunidades vivem hoje no estado de Alagoas é uma honra, é um prazer, Marcos. Eu é que agradeço aí a sua participação e você ter aceito esse convite, né? Mas primeiro, vamos lá. O que é que vem a ser, então, esse núcleo que você coordena, o Núcleo Acadêmico Afro-Indígena e Direitos Humanos do SESMAC, Jorge? Então, 2017 foram 200 anos, né, de celebração da emancipação política de Alagoas, né? Então, foi nesse contexto que o SESMAC, através principalmente do professor Douglas Aprato, que é historiador, né, e é o vice-reitor, e ele me convidou para efetivamente instituir um núcleo para trabalhar com as questões indígenas e quilombolas do estado de Alagoas. Inclusive, ele tem 2 livros. A Herança Indígena em Alagoas, que ele aborda, inclusive eu tenho um capítulo também nesse livro com ele, e ele tem um outro livro que é A Presença Negra em Alagoas. Então, ele, exatamente nesse contexto das comemorações dos 200 anos de Alagoas, ele colocou que é impensável trabalhar a questão acadêmica, discutir a história de Alagoas, sem incluir os indígenas e os quilombolas no processo de construção social, política, econômica e cultural e religiosa do estado de Alagoas. Então, foi esse contexto que inicialmente foi instituído, né, no dia 28 de novembro de 2017, o NAFRE. Inicialmente era NAFRE, Núcleo Acadêmico Afro-Indígena. Mas nós avançamos o trabalho para outras áreas de conhecimento. Então, nós trabalhamos a questão de gênero, a questão LGBTQIA+, nós trabalhamos a questão dos moradores de rua, enfim, de todos os precarizados e excluídos do estado de Alagoas. Então, quando se trata de comunidades tradicionais, nós temos umas 3 dezenas de comunidades tradicionais. Eu vou citar só algumas, não vou ocupar. Mas, por exemplo, além de indígena e quilombolas, Marcos, nós temos ciganos aqui em Alagoas, ribeirinhos, rezadeiras e rezadores, nós temos pescadores, marisqueiras, enfim, catingueiros no sertão de Alagoas. Então, são comunidades que estão dentro dos critérios da legislação em nível nacional e internacional, da Convenção 69 da OIT, Organização do Trabalho. O bom, né, essa ideia do professor, e juntando aí com a sua vontade, a sua experiência, foi justamente fazer com que o aluno lá do centro, né, do SESMAC, ele saia ali das paredes, né, ele passe a conviver e conhecer a cultura, toda uma vivência dos povos e também dar essa assistência, ele passe a ter essa troca de experiência, Jorge. Perfeito, Marcos, porque é o seguinte, e aí eu vou falar do SESMAC, não porque eu já sou profissional nessa segunda fase há 20 anos,
que eu já sou professor do SESMAC. Exatamente, eu completo 20 anos agora, em 2025, se Deus quiser. Porque antes de fazer mestrado, eu já era do SESMAC, pedi para sair porque fui para o mestrado no Mato Grosso do Sul, que pesquisei uma população indígena chamada Terena, no Pantanal Sul Mato Grossense. Então, não é porque eu sou do SESMAC como professor, é fazendo um diagnóstico sobre essa discussão que você, com tanta precisão, pontuou agora, Marcos. Olha, o SESMAC é protagonista, né? E eu espero que as outras instituições, inclusive instituições públicas, que nós temos o FAO, temos o NEAL, temos o CISAL, nós temos, então, outras faculdades privadas, mas o SESMAC é pioneiro. Por quê? Porque tem uma lei federal. Primeiro, nós temos a Constituição Federal, mas tem uma lei específica, que é a 10.639, que determina a inclusão dos conteúdos indígenas e afro no currículo desde o ensino fundamental, Marcos. Ensino fundamental, ensino médio, a graduação e pós-graduação, inclusive lato sensu e stricto sensu, mestrado e doutorado. O problema é que as outras instituições ainda não incluíram efetivamente essas temáticas, né, como preconiza essa lei que eu citei anteriormente. E aí você tem, olha o que nós temos como missão, o NAFRE, o IDH, nós temos como missão fazer a pesquisa, fazer o trabalho de extensão junto a essas comunidades, e aí levando professores. Eu coordeno mais ou menos cerca de 35 professores e professoras com doutorados, pesquisadores e pesquisadoras. Alunos, nós temos em torno de uns 200 a 300 alunos envolvidos com os projetos de pesquisa e extensão. Exatamente o que você disse. Então, essa pesquisa e esse trabalho de extensão nós levamos para o currículo, para dentro da sala de aula. E eu digo com absoluta convicção, o aluno que passa por um processo de pesquisa, de iniciação científica e de extensão, ele sai um profissional diferenciado. Então, a gente dialoga com a comunidade acadêmica, a gente presta um serviço, uma assessoria para essas comunidades, por exemplo, na área da educação, na área do direito, na área da medicina, etc., de todos os cursos de saúde. Nós participamos também em nível nacional, de congressos, levando toda essa experiência, e em nível internacional, porque nós temos algumas universidades nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra. Agora, dia 3 de julho do mês anterior, nós recebemos a baronesa, né, que veio da Inglaterra para conhecer o nosso trabalho aqui no SESMAC. No dia 3 de julho. Ela que é representante do Reino Unido e queria conhecer a experiência e o trabalho nosso. Então, nós estivemos com ela, recepcionamos, trouxemos comunidades indígenas, trouxemos comunidades quilombolas. Antes da pandemia, nós recebemos a consuleza dos Estados Unidos. Então, veja, nós temos um trabalho também em nível internacional que está sendo visto por essas comunidades. Nós do NAFRE já encaminhamos, Marcos, 2 acadêmicas de direito para intercâmbio internacional. A Mariana e a Alexandra, que fizeram intercâmbio, levando projetos e discussão em nível internacional com a Universidade de Porto, em Portugal. Então, quer dizer, o SESMAC traz o conhecimento para dentro da comunidade acadêmica SESMAC, leva dialogando com a sociedade em geral e com a academia em nível nacional e internacional, e o trabalho que nós prestamos a essas comunidades. E, para fechar esta tua pergunta, com muita felicidade, nós conseguimos chegar ao stricto sensu também. Estamos com um projeto, temos 3 mestrados do SESMAC, mestrado em Direito, mestrado em Pesquisa em Saúde e mestrado de Análise de Sistemas Ambientais. Os 3 mestrados do SESMAC
aprovou um projeto de trabalho com o Quilombo de Santa Luzia do Norte. Então, fechamos o ciclo, de fato, desde o trabalho que nós fazemos. Nós temos um trabalho da universidade nas escolas, então nós levamos, inclusive, para o ensino médio e ensino fundamental, e agora chegamos efetivamente ao stricto sensu. Você mencionou, né, que o aluno, quando chega, vivencia esse momento, ele sai com uma outra visão, né? E você que está lá sempre com esses alunos, vendo a chegada de novos alunos, qual é a reação, né? Qual é o que ele sente, o choque, que ele vai com uma visão daquela cultura indígena e daquela cultura quilombola, e quando ele chega lá, ele vê aquela visão, né? Qual é a sensação que você sente quando o aluno está lá, o choque? Ele fica estarrecido? O que é que acontece com ele ali? Exatamente, porque é o seguinte, eu sou professor do curso de medicina, eu ministro uma disciplina de políticas públicas de saúde para os indígenas e para os quilombolas, que tem toda uma legislação específica também sobre essa questão. E eu também ministro no curso de Direito uma disciplina especificamente que é Direito Indígena das Comunidades Tradicionais. Então, eu abordo, do ponto de vista teórico, essas questões. Veja, quando é do ponto de vista ainda teórico, fica naquela discussão e, em geral, os acadêmicos chegam na universidade com a concepção de senso comum, o preconceito, índio é preguiçoso, negro é vagabundo, negro, enfim, isso que infelizmente é veiculado pelos meios de comunicação, pelas instituições da sociedade e de forma geral pelo consenso. Aí você veja, tem uma parte da minha disciplina que eu dou uma teoria, que é a teoria de um polonês chamado Bronisław Kaspar Malinowski, que foi ele que, de fato, trabalhou a concepção de pesquisa de campo. Ele era polonês, mas teve sua formação acadêmica em Londres, e ele resolveu, em 1914, fazer uma pesquisa com o povo Trobriand, que fica nas ilhas do Pacífico Ocidental. Resultado dessa pesquisa. 1914, ele ia passar 3 meses na pesquisa de campo. Só que estourou a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Ele foi obrigado a ficar 32 meses. E eu até digo que o avanço da pesquisa no campo das ciências sociais deva-se ao fato da Primeira Guerra Mundial, porque ele não pôde voltar, porque senão seria atacado na guerra e tal. Só voltou depois, quando cessou a guerra. Quando teve segurança para voltar. E aí ele desenvolveu toda a pesquisa de campo, de observação, de entrevista, de convivência com os rituais do povo Trobriand. E escreveu um livro clássico, belíssimo, da antropologia, que foi um livro chamado Argonautas do Pacífico Ocidental, que é um povo que vive em ilhas, em ilhotas, lá na região. E aí é interessante que exatamente, eu trabalho essa concepção teórica de Malinowski, e aí eles ficam, tá bom, etc. Quando é que vai ser a pesquisa de campo, professor, para a gente ter contato? Quando ele chega, Marcos, pasmem, eles veem a realidade. Porque, em geral, o aluno, o acadêmico, ele vive numa bolha, no seu quarto, né? Hoje com a internet e tal, no seu quadradinho. E quando ele sai desse quadradinho, o mundo se abre completamente. Ele tem contato. Aquele preconceito do índio preguiçoso, ele vê a produção na agricultura, porque eu levo para que eles, né, no caso das comunidades quilombolas, os quintais produtivos, o pessoal com hortaliça, com o feijão, com o milho, com a abóbora, etc., com a hortaliça, etc., etc. E aí, é aí onde ele pega, efetivamente, ele percebe como é diferente aquele conceito que ele tinha
quando estava em sala de aula ou em casa, sobre o quilombola, e quando ele chega na realidade. Ele volta completamente impactado e com outra visão de mundo. Vou citar um exemplo concreto, muito objetivo, que é da Alexandra, essa que eu citei, que fez um intercâmbio internacional. Quando eu voltei do doutorado, Marcos, que eu estudei em Grenoble, na França. Uhum. Né, no doutorado. E aí eu resolvi fazer o curso de Direito também, mas eu era professor já de Direito. Isso em 2014, que eu terminei. 2015, eu iniciei meu curso de Direito. Aí eu era professor do curso de Direito e era também aluno, né, do curso. Ora, eu conheci como professor, e depois tornou-se minha colega de curso de Direito, a Alexandra Leite. Rapaz, era na época daquela discussão do mais médico. A mãe dela é médica. Isso é um fato que todos que estão nos ouvindo, né, muito importante esse fato. Olha, Marcos e os ouvintes, eu dando aula, que era aula exatamente de sociologia e de antropologia, das ciências sociais, a Alexandra questionava permanentemente. Questão que chegou ao ponto, e eu não perdi meu lugar de professor, porque eu faço isso, né? A cátedra é do professor. Eu respondia, voltava para o assunto. Ela perguntava, questionava novamente, e ficava a aula todinha. Chegou a um ponto, Marcos, que ela era tão irritante que ela perguntava e saía, inclusive mal educada, eu até brinco com ela. Ela perguntava e saía. E saía de sala. Eu respondia para os alunos, numa boa, tal. Resultado, quando terminou o semestre, ela chegou até mim e disse: professor, eu quero fazer um projeto de iniciação científica sobre a saúde indígena. Eu tomei um susto, porque... Quem contestava tanto? Contestava tanto, mas eu, como professor, eu disse: não, ótimo, tá bom. Orientei, faça o projeto que a gente encaminha para a seleção. Ela fez, com mais 3 colegas, eu revisei, etc. tal, o projeto foi selecionado. Resultado, para a gente resumir esse fato, Alexandra foi para a pesquisa de campo. Alexandra hoje, até hoje, que ela terminou, já é advogada, ela fez intercâmbio internacional, como eu citei, né, em Portugal, na Universidade do Porto. E a Alexandra, quando terminou o curso de Direito, deixa eu te dizer, foi fazer seleção de mestrado em Antropologia, na UFAL passou, para estudar, publicou um artigo no livro um livro que eu sou autor de Antropologia Jurídica. Ela me trata hoje como pai. É um negócio impressionante. E ela disse: quando eu vivia na minha bolha, minha mãe médica, me bancando tudo, eu tinha uma visão da saúde dos povos indígenas. Quando eu voltei e fui para a pesquisa, hoje eu tenho outra visão. Um negócio impressionante. Muda completamente a vida do acadêmico. Com certeza. Agora vamos partir, já que você mencionou indígena, né? Quem é da cidade, quando fala em comunidade indígena, na tribo, a gente pensa que o índio, ele planta para a subsistência, né? É aquela agricultura, né, nem familiar, vamos dizer assim, é de super subsistência mesmo, né? Isso é a realidade. Qual é o que a gente vê, né? Se alguém chegar numa comunidade indígena hoje, o que é que ele vai ver o índio plantando? O quê? A gente só imagina que é a mandioca, né? O índio só come mandioca, de manhã, de tarde e de noite. Então, o que é que a comunidade, quem chega hoje numa tribo indígena, é lógico, né, vai encontrar o índio produzindo, o índio com a sua plantação de subsistência, ô Jorge? Perfeito. Vamos, antes de eu responder objetivamente a sua questão, e eu vou pegar essa questão da mandioca, especificamente também, a gente saber, Marcos, permita-me dizer quantas comunidades existem aqui, mais ou menos onde estão localizadas. Por quê? Porque nós temos uma visão... Que tem pouco índio por aqui também. Pouco índio e uma visão generalizada de índio. E equivocada, porque o índio não existe, Marcos. Índio não existe.
Isso foi uma concepção da colonização portuguesa, que disse que os indígenas, aquela população autóctone que eles encontraram, nativas, eles chamaram de índio. Mas eles não são índios. O nome é incorreto. Eu sempre abordei isso, mas agora oficialmente é tanto que a FUNAI, que foi criada em 1967, era a Fundação Nacional do Índio. E agora, efetivamente, é Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que é o correto. E manteve FUNAI, né? Manteve FUNAI, mas o desdobramento das siglas, das letras, significa hoje povos indígenas. Ora, Marcos, hoje nós temos reconhecidos 11 povos indígenas em Alagoas. E cada povo indígena tem uma história, tem uma cultura, tem um ritual, tem valores, etc. Tem uma religião, tem ritos diferentes, etc. Então, a primeira coisa que nós temos que desconstruir é essa visão de índio. Tá? Então, nós temos o povo indígena Vasco Cocal, em Joaquim Gomes, Chucuru Cariri, Palmeira dos Índios, Cariri Chocó, em Porto Real do Colégio, Carapotó, em São Sebastião, Tinguibotó, em Feira Grande, Coiupancá, em Inhapi, Calancó, em Água Branca, Jeripancó, Catoqui, em Caruazu, em Pariconha, e Aconã, em Traipu. Então, 11 povos indígenas. E qual é o problema dos povos indígenas? Qual é o grande problema dos povos indígenas? Problema terra. Porque em 1872, os povos indígenas foram considerados extintos aqui no estado de Alagoas. Não sei se a população sabe disso. Através do então presidente da província de Alagoas, eles decretou em dezembro de 1872, decretou a extinção dos povos indígenas. Ora, a partir disso, os povos indígenas foram considerados inexistentes no estado de Alagoas. 100 anos depois, os povos indígenas retomaram 1970, final de 1970 para 1980, retomaram essa identidade e na década de 90. Então, eles voltam lutando pelo reconhecimento da identidade étnica e lutando também pelos seus direitos. E uma das questões fundamentais é o direito à terra. E pasme, a Constituição de 88 garantiu o direito originário aos territórios tradicionais. Pasmem, caros ouvintes, e quem está nos assistindo também. Não é? Uhum. Quem está nos assistindo também. Pasmem, nós não temos ainda nenhuma comunidade indígena efetivamente com seus territórios demarcados, Marcos. Olha que situação. Desde 1988, no artigo 67, determina um prazo de 5 anos para que todas as terras indígenas sejam demarcadas. Infelizmente, não foi demarcada. Aí tem um conflito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, por quê? Porque o índio depende da terra para a produção. Mas mesmo, e aí eu entro na tua provocação concreta, Marco, da mandioca. Pior que tem uma comunidade indígena, não aqui em Alagoas, mas no Nordeste, no Ceará, o povo Tremembé, que você vai comer mandioca mesmo de manhã, meio-dia e de noite. Por quê? De manhã você come o beiju com peixe, tal. Meio-dia você vai comer o pirão com peixe e de noite você vai comer o beiju com chá de capim-santo, erva cidreira e tal. Então, a base alimentar do povo Tremembé de Almofala, no Ceará, que é uma região que fica depois de Itapipoca, né? Lá no litoral, eu acho que são, sei lá, uns 300 quilômetros depois de Fortaleza, mais ou menos isso, que vive da mandioca. Mas não é o caso de todos os povos. Aqui em Alagoas nós temos a mandioca também. Então você vai encontrar uma diversidade de produção, Marcos. Por exemplo, você pega aqui em Joaquim Gomes,
Inclusive... Jorge, eu só peço só uma pausa nessa conversa, né, na nossa conversa, para você mencionar com relação a cada comunidade, porque o nosso horário já está em cima da hora, com relação ao o nosso intervalo, tá? E aí eu peço essa pausa e olha, como o Jorge mencionou, você que está escutando a gente, você também pode assistir, tá certo? A gente está com imagem agora, você pode acessar o YouTube, @agroalagoas, tá lá essa conversa todinha com o professor Jorge Vieira e outras conversas também, tá lá arquivado no YouTube, @agroalagoas e também pelo Instagram, tá? O Instagram é agro_alagoas Marcos Vasconcelos. Então, isso também tem um oferecimento de Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Então a gente vai ao intervalo e daqui a pouquinho eu retorno conversando com o professor Jorge e ele mencionando as culturas aqui que os povos indígenas, cada uma tribo, né, tem a sua tradição e também a população quilombola, tá certo? Vamos então ao nosso intervalo.